Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso, Dr. Fernando Ruas, e um grande apreciador da cereja do Fundão, tal como muitos portugueses, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Senhor Presidente eleito da Comissão Política Nacional, Dr. Rui Rio, Senhoras e Senhores congressistas, há algo que eu não posso deixar de dizer neste Congresso. Eu sei que alguns lá fora vão olhar para este Congresso como sendo o Congresso da discórdia, onde os sociais-democratas vão continuar a mostrar a sua desunião e acentuar as suas divergências. Nada mais errado. A contenda entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes terminou com a escolha do presidente do partido. E o debate daí surgido tornou o nosso partido mais forte e mais bem preparado para superar os enormes desafios que temos pela frente. Este está a ser o Congresso da Concórdia e da União, onde os sociais-democratas vão construir a sua alternativa à frente esquerda que governa o país e unir-se em torno de Rui Rio, presidente eleito, para que seja o próximo primeiro-ministro de Portugal. Se este é um congresso para a afirmação da nova liderança, ele deve servir também para agradecer ao Dr. Pedro Passos Coelho a forma como serviu, defendeu, lutou, preparou e resgatou o país de uma das mais difíceis e complexas crises financeiras que Portugal, em toda a sua história, viveu. À boa maneira beirã, quer dizer ao Congresso, bem-haja, Dr. Pedro Passos Coelho. Há 2 anos, o Distrito de Castelo Branco trouxe ao último Congresso uma moção com vista à criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Uma proposta que visava enquadrar os territórios atingidos pela desertificação e baixa densidade populacional, fundamentalmente aqueles que constituem quase 80% do território nacional e necessitam de medidas de caráter excepcional. Territórios que, como acontece com o Distrito de Castelo Branco, têm uma densidade populacional em alguns dos seus concelhos de 5, 6, 7, 8 habitantes por quilómetro quadrado, em contraponto com a densidade de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 habitantes por quilómetro quadrado nas 2 grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Territórios que têm 500, 600, 700, 800 idosos por cada 100 jovens, ou cujo poder de compra é apenas metade do verificado nas regiões mais populosas do litoral. E a pergunta que aqui deixo a todos os congressistas é: que futuro para estes territórios? Que futuro? Que país será este com 90% da população concentrada em 10% do território? Que visão de desenvolvimento é este que despreza o potencial da expressiva maioria do seu território? Há tantos anos que dizemos isto e as coisas estão cada vez pior. Assumimos, pois, o compromisso de colocar na lei um estatuto dirigido para estes territórios e rapidamente o nosso grupo parlamentar, que aqui saúdo vivamente, apresentou na Assembleia da República um projeto de lei tendente à sua criação. Ali foi apresentado e discutido e desde a primeira hora o Governo e o Partido Socialista se manifestaram contra o projeto. Manifestaram-se contra não porque não reconheçam a sua necessidade e importância, mas sim porque a ideia, vejam bem, mas sim porque a ideia não tinha sido deles,
tinha vindo do PSD. E diziam mais, diziam que este projeto já não faz falta porque eles já tinham a solução. Eles já tinham a resposta para este problema, para combater as assimetrias do nosso país. Eles já tinham criado a unidade de missão para a valorização do interior. Ouviram bem, tinham criado uma unidade de missão e, à boa maneira socialista, que gosta muito de anúncios pomposos, da política do faz de conta e da conversa fiada, o assunto estava resolvido e podia ser metido na gaveta. Uma unidade de missão que foi um enorme fracasso político e cuja coordenadora se demitiu, pois o Governo e o Primeiro-Ministro nunca quiseram falar com ela, nunca quiseram saber do assunto para nada, nas suas próprias palavras. Uma unidade de missão que apresentou 164 medidas desgarradas, incoerentes e algumas delas mesmo ridículas e que se desvaneceu nos trágicos incêndios do ano passado. Enquanto aguardamos pela aprovação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, que se encontra na 11ª Comissão, a aguardar o melhor momento para ser votado, queremos continuar a avançar, queremos continuar a prosseguir em frente e trazemos agora a este Congresso a proposta de criação de um Estatuto Fiscal para o interior. Queremos avançar com políticas fiscais integradas e bem planeadas para atrair pessoas e empresas, fomentar investimento e criar emprego de forma sustentada e não artificial. Queremos um estatuto fiscal amplo e aberto que mexa nos vários impostos, contribuições, taxas, tarifas e outras receitas do Estado e os oriente para a valorização do interior. Que trate de forma diferente o que não é igual, que permita desagravar a carga fiscal sobre todos os residentes nestes territórios esquecidos e abandonados, que reduza taxas de impostos, crie majorações e deduções, promova isenções e que use estes poderosos instrumentos para diferenciar estes territórios e os torne atrativos para fomentar o desenvolvimento económico e a criação de riqueza. Que este Código Fiscal seja abrangente e inclua as portagens, contribuições para a Segurança Social, preços de serviços básicos e todas as situações que penalizam os residentes no interior. Sabemos como são decisivos estes instrumentos fiscais. As pessoas e as empresas tomam muito das suas decisões em função dos contextos fiscais mais ou menos amigáveis. Iremos, durante essa sessão legislativa, trabalhar no seio do nosso grupo parlamentar na construção efetiva deste Estatuto Fiscal orientado para o interior de Portugal. Este é o nosso compromisso para com o futuro das nossas terras esquecidas, para com o futuro do Portugal esquecido. Antes de terminar e pedir a vossa aprovação, deixem-me dar conta de uma última nota muito importante. Sabemos que o Governo e o Partido Socialista continuam a querer criar um quadro legislativo que permita que os órgãos das áreas metropolitanas sejam eleitos por voto direto, ao passo que as restantes áreas do país fiquem fora deste modelo de eleição. Pois bem, consideramos este modelo perigoso e profundamente errado. Basta de políticas que acentuem o fosso entre regiões, que criam e fomentam desigualdades entre os territórios e que promovem um país a duas velocidades. Para nós, todas as regiões e as populações são iguais. Não aceitamos modelos de governação diferentes para as pessoas consoante a região onde vivem. Para nós, todos os portugueses são iguais e merecem as mesmas oportunidades. Termino agradecendo a atenção que o Congresso me dispensou
e dizendo ao Presidente do partido e a todos os companheiros do PSD que podem contar sempre com Castelo Branco. Viva o PSD! Viva Portugal!